simulado específico de normas gerais de circulação e conduta. E ele traz todas as informações a respeito das regras de circulação e conduta. São questões específicas das normas gerais. Questão número 1. Assinale a alternativa que complete a questão. Nas vias rurais, onde não existe sinalização regulamentadora de velocidade, a velocidade máxima nas estradas vai ser de 60 km por hora. Em rodovias de pista simples para automóveis, e posso colocar aqui junto, além do automóvel, caminhonete, caminhoneta e motocicleta, esses 4 veículos podem andar a uma velocidade máxima de 100 km por hora, porque a rodovia ela é de pista simples. E para caminhões que entram como demais veículos, a velocidade máxima não pode ser acima do que 90 km por hora. Portanto, a número 1, a alternativa é A, 60, 100 e 90. Se fosse em rodovia de pista dupla, a única coisa que mudaria é que quem anda na rodovia de pista dupla sem sinalização, com automóvel, motocicleta, caminhonete ou caminhoneta, pode andar até uma velocidade de 110 km por hora. Essa é a diferença da rodovia de pista simples para a pista dupla. Os demais veículos permanecem 90 km por hora. Questão número 2. É proibido ultrapassar. Aí nós temos as regras de ultrapassagem. E destes casos, um caso é proibido ultrapassar, a não ser que tenha a sinalização permitindo a ultrapassagem. A ultrapassagem ela deve ser feita pelo lado esquerdo, com uma única exceção: quando o veículo que está à sua frente sinaliza para entrar à esquerda. Você pode ultrapassar pela direita se as condições forem favoráveis. Agora, eu não posso ultrapassar em cima de passagens de nível, que é cruzamento com linha férrea, e nem em faixa de travessia de pedestres. Em curvas, aclives em via de mão única, pode-se ultrapassar. Se fosse em via de mão dupla, não poderia ultrapassar. E pelo lado esquerdo da pista em rodovias, não só rodovias, mas qualquer via pública, a ultrapassagem é feita pela esquerda, com a única exceção que citei anteriormente, que é quando o veículo que está na frente sinaliza para entrar à esquerda. Por exemplo aqui, imaginem que isso aqui é um veículo. Ele avisou a intenção de entrar à esquerda e você está atrás. Você pode avisar a sua intenção de mudar de faixa e ultrapassá-lo pela direita. É o único caso no Código de Trânsito Brasileiro que permite a ultrapassagem pela direita. Número 3. O condutor de um automóvel, estando em uma via com iluminação pública, tanto faz se é urbano ou rural, mas se tem a iluminação pública, é dever dele usar o farol baixo do pôr do sol até o amanhecer. Nas vias que não tem iluminação pública, eu vou usar o farol alto, exceto ao cruzar com o veículo que vem em sentido contrário ou exceto ao seguir um veículo que está na minha frente. A letra C, totalmente errada, eu não posso manter as luzes apagadas para facilitar a visão dos outros, senão o outro não vai conseguir me enxergar, e manter apenas o farolete para facilitar a visão dos outros. O Código de Trânsito ele é bem claro, tem que usar o farol baixo. O farol baixo, além das vias iluminadas, deve ser utilizado também sob chuva, neblina ou cerração, nas rodovias de pista simples e nos túneis que tenham iluminação pública.
No caso das motos, as motos têm que andar com o farol aceso durante todo o dia, mesmo nas vias urbanas. Isso aí é a regra específica para a motocicleta. Número 4. Em uma pista com várias faixas de trânsito no mesmo sentido, as da direita devem ser usadas para circulação dos veículos mais lentos e os maiores ou mais pesados, tá? As faixas de trânsito da esquerda são utilizadas para ultrapassagem e também para os veículos de maior velocidade. Hoje o Código de Trânsito, ele não especifica uma faixa exclusiva ou uma faixa específica para veículo de passageiro e veículo de carga, a não ser que tenha uma sinalização regulamentando a circulação exclusiva desse tipo de veículo. Número 5. Aqui tem um exemplo claro, ó. As faixas da direita são para os veículos maiores e os mais lentos, e as da esquerda para ultrapassagem e para os veículos mais rápidos ou de maior velocidade. E aqui os mais lentos e os veículos maiores. Número 5. Qual veículo tem prioridade de passagem? Prioridade de passagem é a regra específica para um grupo de veículos nas situações específicas, que no caso são veículos de resgate, socorro e incêndio, carro do bombeiro, veículos de operação e fiscalização de trânsito, viaturas policiais e ambulâncias, quando em caráter de urgência e devidamente identificados por sinal sonoro e luz intermitente. Neste caso aqui, não se trata do caminhão, porque é de grande porte, não é da motocicleta, porque é menor, e sim da ambulância, porque está em caráter de emergência e está devidamente identificado ou sinalizado. O caminhão do bombeiro, ele não tem a prioridade nesse caso, porque não fala aí que ele tem prioridade, que ele está em prioridade. Se ele tivesse em caráter de urgência e devidamente identificados, aí sim ele teria também prioridade. Mas, no caso é a letra C, que é a ambulância, porque está em caráter de emergência. Número 6. O pedestre terá preferência no trânsito quando? Muita gente fala que o pedestre sempre terá preferência. Porém, tem situações específicas em que o pedestre não tem preferência. Por isso que a alternativa A está errada. A alternativa B fala que é somente quando o semáforo estiver fechado para os carros. Se o sinal estiver fechado para os carros, o pedestre tem preferência, a não ser que tenha uma sinalização exclusiva para o pedestre que esteja fechada também. Esteja, por exemplo, o sinal vermelho. Somente quando for idoso. Quando for idoso, deficiente, gestante ou estiver com crianças, tem preferência no trânsito, mas não é somente nesse caso, e sim quando ele estiver na faixa própria, exclusiva e destinada para ele, na faixa de segurança ou na faixa de pedestres. Número 7. Dirigir com apenas uma das mãos é permitido em qualquer situação? Não. Mas também não é proibido em qualquer situação e muito menos para quem tem PPD. Eu posso dirigir com apenas uma das mãos quando eu faço sinais regulamentares de braço, o gesto de braço, ou realizo mudança de marchas no caso do automóvel e similar. Portanto, número 7, letra D. Número 8. Quando o condutor sinaliza, observa com antecedência, desloca seu veículo para a faixa mais à esquerda
esquerda da mão de direção, ele está indicando que vai virar para esquerda, como é o desenho aqui, ó. Ele sinalizou, posicionou-se nesse caso aqui junto ao eixo central ou linha divisória da pista para poder virar à esquerda. Virar à direita, o condutor ele tem que ir o máximo possível para a direita. E mudar de faixa de trânsito, ele sinaliza, observa se pode mudar de faixa e realiza a mudança de faixa de trânsito com segurança. Retornar, ele usa dos locais apropriados ou, se for numa rodovia ou via rural, ele para no acostamento à direita e aguarda para cruzar a pista com segurança. Número 9. A forma correta e segura de se aproximar de um cruzamento vai ser aumentando a velocidade. Aumentando a velocidade, consequentemente, aumenta o risco. Mantendo a velocidade, corre-se o risco de um acidente. A disputa pela preferência é uma das causas de colisão nos cruzamentos hoje. Parando o veículo, não necessariamente. Nem sempre eu vou precisar imobilizar o meu veículo diante de um cruzamento para ter segurança. O Código de Trânsito ele regulamenta que eu tenho que reduzir a velocidade e parar se for necessário. O artigo 44 lhe fala: ao se aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor deve demonstrar prudência especial, transitando a uma velocidade moderada, de forma que possa deter ou imobilizar o seu veículo, dando preferência a pedestres e a quem tem o direito de passagem. Portanto, a forma mais segura de aproximar de um cruzamento é reduzindo a velocidade. E, se necessário, a gente para. Número 10. Quando dirigindo em uma via de mão única, com retorno ou entrada à esquerda, o condutor que estiver na sua frente indicar por sinal que vai entrar para esse lado, você poderá, a certa que é, ultrapassar pela direita. É o único caso em que a gente vai ultrapassar pela direita. Quando o condutor sinaliza que vai entrar à esquerda, se tem espaço pela direita, eu ultrapasso pela direita. Tem até o exemplo aqui, ó. O condutor, ele sinalizou e posicionou para virar à esquerda, eu que estou atrás, eu posso ultrapassar pela direita e seguir o meu caminho. Não é possível ultrapassar pela esquerda, porque à esquerda está o veículo, e caso eu ultrapasse pela esquerda, eu vou colidir com a manobra desse motorista. Eu vou colidir com esse motorista na manobra dele. E eu não posso retornar, porque aqui não é um local apropriado para retorno, e muito menos circular na contramão, porque a circulação pela contramão só é possível quando eu vou fazer uma ultrapassagem de um veículo em movimento. E aqui claramente eu não posso ultrapassar pela esquerda. Número 11. Para ultrapassar um veículo em movimento, ou para fazer a ultrapassagem de um veículo em movimento, o condutor deve, ou seja, você deve, antes de realizar a manobra de ultrapassagem, o condutor ele precisa certificar-se de que dispõe de espaço suficiente e de que a visibilidade permite fazer a ultrapassagem com segurança. Não é simplesmente buzinar e forçar a saída do veículo que está na sua frente. O Código de Trânsito, ele fala que quando eu vou ultrapassar, eu posso avisar esse condutor com toques breves na buzina ou piscando o farol para chamar a atenção que eu quero ultrapassar. Mas aqui está falando que vai acender o farol alto do veículo para chamar a atenção e não simplesmente piscar o farol. E eu não posso simplesmente ligar a seta e fazer a ultrapassagem imediatamente. Eu tenho que ter certeza de que minha manobra não vai colocar em risco a segurança nem minha, nem dos outros usuários da via. Número 12. Qual é a velocidade mínima
nas vias arteriais não sinalizadas. O Código de Trânsito, ele define qual que é a velocidade em uma via pública quando não tem sinalização. No caso da via arterial, a velocidade máxima não pode ultrapassar os 60 km por hora. Porém, a questão, ela quer saber qual que é a velocidade mínima. A velocidade mínima, ela sempre vai ser 50% da máxima, estipulada para a via ou de acordo com a sinalização. Como a velocidade máxima aqui na via arterial não sinalizada é de 60 por hora, a mínima vai ser 30 km por hora, tá? 80 por hora é a velocidade máxima em uma via de trânsito rápido. A mínima seria a velocidade mínima na via de trânsito rápido. Uma via arterial, ela é uma via que a sua principal característica é ligar um ponto da cidade a outro ou um bairro a outro. Como, por exemplo, aqui em Montes Claros nós temos a Avenida Sanitária. Ela começa lá no Distrito Industrial, como Sidney Chaves, e aí ela cruza a cidade. Quando chega aqui na Casa da Esfirra, ela desmembra. Se continuar com o deputado Esteves Rodrigues, ela vira João Luiz de Almeida, passa pelo São Judas com a Avenida São Judas e termina lá no viaduto que tem saindo para Bocaiúva, onde eles estão construindo um trevo do anel rodoviário. Se continuando sentido Ibituruna, ela vira José Correia Machado, passa por vários bairros até chegar no Canelas, e no Canelas ela ainda desmembra. Se continuar à direita no Canelas, ela passa entre Major Prates e Maracanã e termina lá no Residencial Sul. Em outras palavras, é uma via que liga um ponto da cidade a outro ou um bairro a outro. Geralmente, mas não quer dizer que são sempre, avenidas. As avenidas geralmente são as vias arteriais. Via de trânsito rápido não tem em Montes Claros. Um exemplo claro que eu posso dar é a Marginal Pinheiros e Tietê em São Paulo, que é aquela via que o fluxo é livre de qualquer tipo de interferência. Não tem cruzamento, não tem semáforo, não tem faixa de pedestres. Para entrar ou sair dela tem os chamados acessos especiais, por isso que é chamada de via de trânsito rápido. Inclusive, em via de trânsito rápido não se pode estacionar, porque não tem área de estacionamento, e não pode transitar o veículo chamado ciclomotor, que é a cinquentinha. Número 13. As motocicletas, motonetas e similares deverão manter os faróis baixos acesos. Como a gente falou anteriormente, a moto ela precisa ficar ligada com o farol em qualquer horário do dia, independentemente se tem condição climática, independentemente se ela está em uma rodovia ou de uma via urbana, independentemente se ela está na faixa exclusiva. Moto, quando ligou o motor, tem que ligar o farol baixo mesmo durante o dia. Número 14. Analise o desenho e marque a preferência. Essa questão é sobre preferência de passagem nas interseções ou nos cruzamentos. Então, quando a gente analisa o desenho, nós precisamos observar a primeira coisa que é: existe sinalização de preferência? Na verdade, não tem sinalização nenhuma, inclusive, nesse desenho. A próxima pergunta que se faz é passagem de nível, ou seja, cruzamento com linha férrea? A primeira regra de preferência é: os veículos que deslocam sobre trilho têm preferência sobre os demais. Não é. A segunda regrinha, que aí entra no cruzamento não sinalizado: quando apenas um fluxo for proveniente de rodovia, quem está na rodovia tem preferência.
Mas aqui no desenho também não fala nada que é rodovia. A outra regra é, em caso de rotatória, a preferência é de quem está circulando pela rotatória. Então, se não tem sinalização, se não é cruzamento com linha férrea, se uma das vias não é rodovia e esse cruzamento não é como interseção em círculo, ou seja, rotatória, entra a última regra. A preferência é do veículo que está à direita. E aí a gente pode utilizar de uma regra muito simples. Eu posso simplesmente colocar uma setinha onde não tem veículo, que pode ser tanto aqui quanto aqui. Aí eu vou imaginar que esse veículo, que essa setinha é o ponteiro do relógio. E esse ponteiro do relógio, ele sempre gira no sentido horário. Então, começou a girar esse ponteiro aqui, ele chega primeiro no veículo 1. Logo, a preferência é do veículo 1 sobre o veículo 2, porque está à direita e o cruzamento e a interseção não é sinalizado. Independentemente, pessoal, se vai virar à direita, se vai virar à esquerda ou se vai seguir reto, tá? Nesse caso aqui, nós temos o fluxo de dois veículos que ele cruza um pelo outro. Os veículos estão cada um em uma via diferente do outro. Por isso que entra a regra de preferência nas interseções. Neste caso, então, a alternativa é a alternativa B. A preferência é do veículo 1 porque trafega à direita do veículo 2. Número 15. O condutor, para virar à esquerda em interseção de vias de duplo sentido de trânsito no perímetro urbano, deve. Duplo sentido de trânsito é nada mais, nada menos do que mão dupla. Então, esse condutor, ao fazer a conversão em via de mão dupla no perímetro urbano, ele vai precisar se posicionar corretamente. E ao se posicionar corretamente, ele precisa aproximar-se o máximo possível do eixo central ou linha divisória da pista. Por que eixo central ou linha divisória da pista? Porque do eixo central até o outro meio-fio, a preferência, ou melhor, a mão de direção é sentido contrário, já que a via é de mão dupla. Então, toda vez que o condutor for virar à esquerda em via de mão dupla, ou duplo sentido de trânsito, ou vias de fluxos de sentidos opostos, ele deve atingir o eixo central ou a linha divisória da pista. 16. No desenho abaixo, observe a movimentação do pedestre e dos veículos e marque a alternativa correta. Então, nós vemos aqui um desenho onde tem um veículo, que é o veículo verde, ou 3, que ele está quase que em cima da faixa de pedestre. O pedestre está atravessando a via na faixa exclusiva para ele. Temos o veículo 1 que vai virar à esquerda, em direção aonde o pedestre está se dirigindo, e o veículo 2 que está na via seguindo em frente. Vamos agora às alternativas. O veículo 1 deve acelerar e convergir à frente do pedestre, de forma a não ser colidido na traseira. Não existe um risco do veículo 1 ser colidido na traseira por outro, afinal não tem ninguém atrás dele. E ele não pode convergir à frente do pedestre. Portanto, a letra A está errada. B. A preferência do veículo 3 em relação ao pedestre também está errada, porque o pedestre está na faixa de trânsito exclusiva para ele. Ele está em cima da sua faixa de travessia. A certa aqui é a letra C. A preferência do pedestre já iniciou a travessia e ele tem o direito de terminar essa travessia com segurança. E o pedestre, ele não é obrigado a acelerar o passo para não causar transtornos ao trânsito. O que o Código de Trânsito fala é que o pedestre, ele não pode demorar para poder atravessar a rua ou aumentar o percurso quando estiver atravessando a via. Mas acelerar o passo para não causar transtornos ao trânsito, não tem nada no Código de Trânsito que diz isso.
17. O condutor de veículo só pode fazer uso da buzina desde que em toque breve na seguinte situação. Na verdade, nós temos duas situações em que o condutor pode utilizar a buzina. E essas duas são em toque breve. A primeira é para fazer advertências necessárias para evitar acidentes. A segunda, que é a alternativa A, fora da área urbana, quando for conveniente advertir um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. Nós falamos anteriormente que o condutor, na hora de ultrapassar quem está na sua frente, ele pode piscar o farol e ele pode buzinar para esse condutor que está na frente para chamar a atenção dele e mostrar a intenção dele, que é fazer a ultrapassagem. Portanto, a alternativa A é a que responde essa questão. Eu não posso buzinar em qualquer situação, até porque existem situações que tem a placa proibido buzinar ou acionar sinal sonoro. E eu não posso buzinar quando avistar animal na pista, porque esse animal ele simplesmente pode se assustar. E ao se assustar, ele pode ter reações inesperadas. E geralmente é próximo de hospitais e escolas onde tem a placa proibindo a acionar buzina ou sinal sonoro. Número 18. Assinale a alternativa correta que completa a questão. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas no mesmo sentido, pode ser faixa de circulação ou faixa de trânsito, ambas são a mesma coisa, as da esquerda são destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Questão anteriormente nós falamos que as faixas de trânsito da direita são para os veículos maiores e mais lentos. Aqui agora está querendo saber qual que é a faixa da esquerda, é destinada a qual veículo. E é para os veículos mais rápidos e para manobras de ultrapassagem. Como está aqui de forma mais clara, né? Número 19. Observe o desenho abaixo e responda. O veículo que não tem a preferência é... Então vamos analisar. Diferente da questão anterior sobre regras de preferência, estes veículos eles estão na mesma via, porém em sentido contrário. Existe uma regra de mudança de direção que diz que ao fazer a ultrapassagem, ao fazer a conversão à esquerda, o condutor deve dar preferência a pedestres que estejam na via que vai entrar e ao veículo que vem em sentido contrário da via a qual vai sair. Então, nesse caso aqui, o veículo 1, quando ele vai entrar à esquerda, ele entra na frente do veículo 2 e corre o risco de uma colisão. O veículo 2, que está vindo em sentido contrário, ele simplesmente vai passar do lado do veículo 1 e vai seguir o seu caminho. Portanto, na questão em destaque, o veículo que não tem a preferência é o veículo 1, porque tem que dar passagem ao veículo que vem em sentido contrário, porque ele vai sair da via pelo lado esquerdo, e não porque o cruzamento não é sinalizado. Mesmo que tivesse uma sinalização aqui de preferência, o veículo 1 teria que dar preferência ao veículo 2, porque ao virar à esquerda eu tenho que deixar quem vem em sentido contrário passar. Número 20. Sobre preferência, é falso afirmar. Então, nós temos que marcar a alternativa falsa, errada. Letra A. Em um cruzamento não sinalizado, a preferência é de quem está na rodovia. Essa alternativa está correta. Quando um fluxo é proveniente de rodovia, o veículo que está transitando pela rodovia tem preferência. Letra B.
Veículos que deslocam sobre trilhos têm preferência sobre os demais. Também está correta. O trem, ele tem preferência em relação aos veículos que andam nas vias públicas. No caso de rotatória, o que estiver circulando por ela tem preferência. Também está correta. Agora, a letra D, às vezes faz confusão, mas ela está errada. Num cruzamento não sinalizado de avenida com rua, a preferência não é de quem circula pela avenida, e sim quem circula pela direita, pois trata-se de um cruzamento não sinalizado e a avenida não se compara com rodovia. Mas por que as pessoas geralmente falam que é da avenida? Porque na maioria dos casos, as ruas que cruzam com as avenidas, elas têm parada obrigatória. O cruzamento da avenida com essas ruas são sinalizadas. Então, dá aquela sensação de que quem está na avenida tem preferência. Mas a preferência de quem está na avenida não por causa de uma regra, e sim por causa que existe uma sinalização dando preferência a quem está na rodovia. Essa é a grande diferença. E essa é uma situação que às vezes muita gente erra pelo caso de observar o dia a dia. Mas é por causa que existe sinalização no cruzamento, geralmente com a avenida. Se não existir, a preferência é de quem circula pela direita e não na avenida. Número 21. Classificam-se como vias rurais. Se está pedindo a classificação das vias rurais, via rural classificam-se em dois tipos: rodovias e estradas. E a diferença entre elas é que a rodovia ela é pavimentada, ou seja, é asfaltada, e a estrada ela é não pavimentada. Essa é a diferença. Embora, se a gente pesquisar no dicionário a palavra rodovia, estrada vai ser sinônimo de rodovia. Mas, para o Código de Trânsito, existe essa diferença, tá? Rodovia é asfaltada e estrada, ela não é asfaltada, não pavimentada. Inclusive, quando a gente fala da estrada da produção, na verdade ela é rodovia da produção até no distrito de São Pedro das Garças, porque até São Pedro das Garças existe pavimentação. De São Pedro das Garças para lá, hoje eu não sei se tem asfalto. Acredito eu que eles pararam ali, em São Pedro das Garças. Então, após São Pedro das Garças, de fato, é considerado estrada. Então, essa é a diferença de rodovia para estrada. Vias arteriais, coletoras, locais e trânsito rápido são as 4 vias urbanas que nós temos. Nós falamos da via de trânsito rápido, que não tem em Montes Claros, que é uma via que liga um ponto da cidade a outro, um bairro a outro. Nós falamos das vias... Desculpa, eu falei o conceito da via arterial. Via arterial é que liga um ponto da cidade a outro, um bairro a outro. A via de trânsito rápido, ela não tem em Montes Claros. O fluxo dela é livre. Não tem cruzamento, não tem semáforo, não tem faixa de pedestres. O exemplo claro é Marginal Pinheiros e Tietê em São Paulo. Via coletora geralmente são as ruas ou vias de bairro, aquelas vias que pegam o fluxo das vias arteriais, que são as principais, e distribuem entre as demais vias. E via local é aquela via que dá acesso apenas a locais restritos, como por exemplo, condomínios fechados, estacionamentos. Aquela via só dá acesso àquela localidade, por isso que é chamada de via local. 22. Nós temos aqui o conceito de parada e estacionamento. Quando se fala de estacionamento, a alternativa certa aqui é a letra C. O veículo vai se imobilizar
pelo tempo superior ao necessário para embarque e desembarque de passageiros. Toda vez que o condutor imobiliza um veículo, não desce ninguém, não entra ninguém, ou entra alguém ou desce alguém do veículo, embarca ou desembarca passageiros, mas o veículo permanece no local, o tempo foi superior ao necessário para embarcar ou desembarcar passageiros, esse veículo está estacionado, mesmo com o condutor lá dentro, mesmo com o motor do veículo ligado. Quando o veículo fica imobilizado durante o tempo necessário para embarcar ou desembarcar passageiros, é o conceito de parada ou de parar o veículo. E quando eu mantenho o veículo antes da linha de retenção para aguardar a luz do semáforo, é o que é chamado de interrupção de marcha. Essa interrupção de marcha é uma parada, ou seja, uma imobilização do veículo para atender a uma demanda ou uma circunstância momentânea do trânsito. Eu não imobilizei para embarcar nem desembarcar passageiros e muito menos imobilizei pelo tempo superior necessário para embarcar ou desembarcar passageiros, como no caso do estacionamento. Eu simplesmente imobilizei o veículo ali porque eu tenho que atender a uma circunstância do trânsito, que é o sinal fechado. E agora, automaticamente, a gente já respondeu a número 23, né? Manter o veículo imobilizado apenas por tempo necessário para embarcar ou desembarcar pessoas caracteriza como parada. Carga e descarga, ela é automaticamente considerado estacionamento, tá? E a parada, que é para embarque e desembarque de passageiros, ela inclui também o desembarque das malas daquela pessoa que está embarcando ou desembarcando. 24. Observe o desenho abaixo e responda. Em relação aos movimentos do veículo 1 e 4, identifique aquele que tem preferência de passagem. Então, nós vamos olhar todas as regrinhas novamente. Primeiro, não tem sinalização de preferência. Segundo, não é cruzamento com linha férrea, nem com rodovia e nem cruzamento no sentido de interseção em círculo, ou seja, rotatória. Então, a preferência é de quem está à direita. A questão, apesar de colocar aqui o veículo 2 e o 3, esses dois veículos aqui, nesse caso, a preferência então vai ser, como a gente eliminou todas as outras possibilidades, então a gente olha quem que tem preferência, se é o veículo 1 ou o veículo 4, já que o veículo 2 e 3, eles estão fora e a questão está falando, em relação ao movimento do veículo 1 e 4, identifica a preferência dos dois. A gente pode usar aquela mesma regrinha de colocar um ponteiro aqui, ó, já que a gente esqueceu do 2 ou do 3, e quando essa setinha, que é o ponteiro do relógio, começar a girar, vai chegar primeiro no veículo 1, porque o veículo 1 está à direita do veículo 4 e trata-se de uma interseção não sinalizada. Portanto, a resposta certa dessa questão é a alternativa D. 25. O embarque e desembarque de passageiros devem ocorrer? Essa aqui é uma das poucas vezes em que o Código de Trânsito usa a palavra sempre. Toda vez que eu for embarcar ou desembarcar de um veículo, eu sou obrigado a desembarcar ou embarcar sempre do lado da calçada, exceto para o condutor, já que se o veículo imobiliza do lado direito, eu tenho que descer do lado da calçada, só o condutor da frente que vai descer pelo lado da rua. Se por acaso o veículo imobilizar do lado esquerdo da via, em uma via de mão única, por exemplo, todos os ocupantes do banco traseiro, se o veículo for, por exemplo, um veículo 4 portas, devem desembarcar ou embarcar do lado da calçada, que é o lado esquerdo. Só o passageiro que está na frente que vai poder desembarcar ou embarcar pelo lado da rua. Isso aí é uma regra
que o Código de Trânsito traz bem clara e que na prática, infelizmente, nem todo mundo conhece. Às vezes o condutor imobiliza o veículo à direita da via, a pessoa, ao invés de abrir a porta para embarcar, a pessoa vai lá no meio da rua e abre a porta do lado da rua para poder embarcar. E isso traz um risco enorme. 26. Para fazer uma conversão à esquerda ou um retorno em vias rurais. Se eu vou virar à esquerda ou vou retornar em via rural, estradas ou rodovias, primeiramente eu vou utilizar os locais apropriados, trevos, rotatórias, viadutos. Não havendo local apropriado, aí eu paro no acostamento à direita e aguardo para cruzar a pista com segurança. Mas olha o que essa questão diz: sem acostamento. Se não tem acostamento, eu não posso parar na pista, ou seja, imobilizar o veículo na pista e fazer a manobra, porque eu coloco em risco a minha segurança e a segurança do outro. Então, neste caso aqui, se é uma via rural, essa via rural está lá dividida pela linha, ela não tem acostamento. Imagine que a entrada é aqui, ó. Se não tem um acostamento, eu não tenho como parar aqui para poder aguardar para cruzar a pista com segurança. Então eu prossigo até encontrar um local apropriado, faço o retorno e volto para fazer a manobra. Nesse caso aqui, alternativa D, prosseguir até encontrar um local apropriado. Isso na teoria. Na prática, infelizmente, as pessoas se arriscam para parar o veículo na via e fazer a manobra. Só que isso aí é um risco muito grande, tanto para o condutor que está fazendo essa manobra, quanto os usuários da via que estão circulando por aquela via, quando esse motorista resolve fazer essa manobra. Então, já que não tem local apropriado, eu prossigo até encontrar esse local apropriado. Ou melhor, já que não tem acostamento. 27. Ao notar a rápida aproximação de um veículo em caráter de urgência, você deve. Nesse sentido aqui, entende-se que você está conduzindo o veículo e aí, quando você olha pelo retrovisor, você consegue perceber o veículo vindo atrás de você em caráter de urgência. Então, quando a gente notar esse veículo aproximando em caráter de urgência, a gente vai encostar o veículo mais à direita da pista, liberando a passagem para o veículo em caráter de urgência. O Código de Trânsito, ele só fala isso. Ele não fala que eu tenho que acelerar e procurar um local melhor para ceder a passagem, embora em alguns casos seja necessário fazer isso. Agora a letra C, eu não posso manter a marcha, eu tenho que reduzir a velocidade para facilitar a ultrapassagem desse veículo em caráter de emergência. Por isso que a letra D acaba não estando certa também ao falar que todas estão corretas. 28. Dirigindo um veículo numa via de trânsito rápido, com duas ou mais faixas de trânsito no mesmo sentido, você poderá. Como a gente já falou anteriormente, uma via de trânsito rápido é uma via que é livre de interferências. Ela não tem cruzamento, ela tem viadutos, elas não têm entradas, ela tem acessos especiais, ela não tem faixa de pedestres e não tem local de estacionamento. Então, você poderá, a certa aqui é letra D, ultrapassar outro veículo pela esquerda quando as condições forem favoráveis. A letra A está errada porque eu vou manter na faixa da esquerda com velocidade reduzida, sendo que a faixa da esquerda é para os veículos mais rápidos e para as manobras de ultrapassagem. O fazer um retorno utilizando de acostamento. Eu não consigo retornar numa via de trânsito rápido e via de trânsito rápido não tem acostamento. As vias que têm acostamento são estradas e rodovias.
E não tem como entrar numa via lateral à esquerda, porque não tem rua lateral. Não tem uma interseção, ou uma via lateral à esquerda ou à direita. Tem acessos e saídas especiais. Por isso que a alternativa certa é a letra D. 29. Segundo a classificação do Código de Trânsito Brasileiro, vias locais são aquelas que destinam apenas acesso a áreas restritas, que é a alternativa B. Via local é como, por exemplo, a via dentro do Montes Claros Shopping, que dá acesso apenas aos estacionamentos ou vagas de estacionamentos, ou dentro de condomínios fechados, que dá acesso apenas às residências naquele condomínio. Que geram e coletam o trânsito para as vias preferenciais ou de trânsito rápido são as chamadas vias coletoras. E não tem uma que a sinalização indica como tais e nem fechadas ao trânsito em geral, tá? A certa aí é a alternativa B. Número 30. Assinale a alternativa que complete a questão. Nas vias urbanas, não existindo sinalização regulamentadora de velocidade, nas vias de trânsito rápido a máxima será de 80 km por hora, nas vias arteriais 60, nas vias coletoras 40 e nas vias locais 30. A número 30, a alternativa que responde é a letra D. Bem, então chegamos ao fim da correção desse simulado. Espero que vocês tenham conseguido aí entender cada questão. E qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou através do Instagram. Até a próxima.